Olá! Saudade de aparecer por aqui. Estava passando por processos intensos de cura de karma para pagar, ó. Que foi brabo, assim, mas voltei mais alinhada com o meu propósito, mais forte, tendo muita clareza de que isso aqui é o que eu vim para fazer e feliz, né, forte, fortalecida no meu propósito. Às vezes nós estamos no nosso propósito e venta, balança, sacode, a gente revê muitas coisas, revê pontos que precisam ser melhorados, mas se estamos realmente alinhados, isso tudo só serve para nos fortalecer ainda mais. Então, se você está passando por algo assim, né, está consciente, está no seu propósito, mas está ventando, está bagunçando, vivencia um dia de cada vez, aprende com tudo isso e continua, tá? E o tema de hoje, esse é um dos temas mais importantes, assim, da minha vida e eu queria até demorar um pouquinho mais a falar sobre ele, porque esse tema, ele é muito importante. Ele é o tema, assim, da minha vida que eu gosto de estudar e que eu gosto de entender. Mas o que me veio é que é para eu entregar o conteúdo que eu tenho hoje e à medida que eu for, né, recebendo mais insights, mais aprendizados, depois eu monto uma aula mais completa falando sobre esse tema. Mas que nesse momento eu preciso compartilhar, né, o que eu já tenho, porque senão a gente se perde. Para mim é muito importante viver os aprendizados, pegar e passar, né, compartilhar. Então, o tema de hoje é intuição ou mente, intuição ou paranoia. E esse é um dos grandes temas da minha vida, assim, porque essa sempre foi uma pergunta que eu fiz para mestres, mentores, mas nenhum deles soube me responder da forma como eu precisava ouvir. E eu perguntei para o universo, né? Até que eu decidi perguntar para o universo, parar de perguntar para as pessoas ao meu lado e perguntar: Deus, universo, como eu diferencio, né? Intuição de paranoia, intuição de mente. E aí eu vou falar para vocês aqui o meu aprendizado sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Enquanto nós não limpamos o nosso eu inferior, a nossa mente, né? Nós estamos sendo guiados por medos, por traumas, por ansiedade, por energias negativas acumuladas no nosso corpo. E a gente só consegue viver uma vida mesmo plenamente guiado pela intuição quando a gente consegue fazer a limpeza e a cura de todos esses traumas, dessas dores, né, desses caminhos neurais que estão armazenados mesmo no nosso cérebro, na forma como a gente faz as coisas. E eu vou contar pra vocês como foi comigo, tá? Como foi que eu consegui desenvolver e afinar melhor a minha intuição. Através de meditação, esse foi o caminho, essa foi a ferramenta que a minha alma encontrou. Não existe outra assim tão eficaz quanto a meditação. Por quê? Porque a meditação, quando eu silencio e eu paro para sentir o conteúdo interno da minha mente, eu começo a ver o que precisa ser mudado, né? Porque enquanto nós não limpamos esse cérebro, essa mente, nós estamos sendo reativos. Vou dar um exemplo. Eu fui pro meu dia e alguém gritou comigo, isso aconteceu comigo, tá? Uma vez eu tava no trabalho e uma pessoa gritou comigo, e essa pessoa gritou comigo e eu chorei, né? Eu chorei muito, assim, fui pro banheiro e fiquei chorando. E aí, passou o dia, eu fui pra casa e eu fiquei, assim, muito brava comigo, né? Eu sou uma adulta, eu sou uma mulher, eu preciso aprender a me defender, né? Eu não posso ser uma criança que fica chorando, né? Quando alguém grita comigo, né? E isso foi um gatilho, assim, eu não consegui segurar. E aí, meditei e perguntei, né, pra mim, por que eu chorei quando essa pessoa gritou comigo? O que causou isso? E aí me veio lá na minha infância, de um episódio traumático pra mim, que eu era criança e um adulto gritou comigo, foi extremamente abusivo comigo nesse dia. E eu me escondi, chorei, fiquei chorando muito até minha mãe me encontrar e me tirar de lá, né? E aí, o que eu fiz? Peguei a minha criança, né? Voltei nessa situação, olhei para minha criança, disse para ela que estava tudo bem, que ela estava segura, que esse adulto foi abusivo, mas porque ele também está doente, né? Ele também teve adultos abusivos com ele.
e que estava tudo bem, abracei a minha criança, acalmei, e aí eu fiz a cura desse processo. Então hoje quando alguém grita comigo, eu não sou mais reativa, porque uma forma de sermos líderes de nós mesmos é parar de ser reativo. Se alguém me faz algo e eu imediatamente sou reativo de alguma forma, né? Ou alguém gritou e eu fui violenta, alguém gritou e eu chorei, eu não sou líder de mim. Qualquer pessoa chega e determina a forma como eu vou agir, né? Eu me torno líder de mim quando alguém comete uma ação comigo, por exemplo, alguém gritou comigo e eu continuo no meu estado de paz, porque o que ele faz não tem a ver comigo, tem a ver com ele, e eu consigo ser ativo, né? Eu consigo ser uma pessoa ativa e não reativa. E ter sabedoria para lidar da melhor forma com aquela situação, né? Se essa pessoa gritou comigo, eu respondo calmamente, eu não preciso entrar na emoção e no que ela está sentindo. Então, esse é um processo de diferenciação de intuição para a mente. É quando nós deixamos de ser uma pessoa reativa, porque nós somos reativos através de processos que foram criados na nossa mente, e nós nos tornamos ativos. E a forma de fazer isso é através da meditação, porque na meditação eu consigo acessar o conteúdo interno da minha mente. Vamos supor, passou meu dia. Terminei meu dia, eu medito sobre aquele dia. Quais foram as situações que aconteceram nesse dia? Aconteceu uma situação, não gostei da forma como eu reagi. É sempre como eu reajo, tá, gente? Nunca é sobre as pessoas, é como eu reagi àquilo que foi feito. Eu não gostei disso porque eu reagi, eu fui violento. Então eu me pergunto, né, através da meditação, por que eu fui violento? Porque eu vim, vou dar um exemplo, porque eu vim de uma família que era violenta, então esse foi o comportamento que eu aprendi, mas eu não quero mais isso, então eu curo essa criança, esse adolescente, esse adulto, né? Eu não preciso mais ser violento. Agora, quando alguém vier e ser agressivo comigo, eu posso responder essa pessoa com paz, com sabedoria, porque eu sou paz e sabedoria, então eu vou reprogramando a minha mente, eu vou me curando, e quanto mais a gente se cura, mais a gente se torna líder de si mesmo, menos a gente se torna uma pessoa reativa e passa a ser uma pessoa ativa, que age através da intuição. Outro ponto muito importante, né, para a gente saber se a gente está agindo com intuição ou com a mente, é não agir através de ansiedade. Estou me sentindo ansioso, não vou tomar decisões, principalmente decisões importantes, não mesmo, né? Se acalma, volta para a presença. A maioria das nossas decisões, a gente nunca precisa tomar essa decisão na hora. A gente mesmo diz que precisa, né? Eu preciso tomar essa decisão rápida, mas isso é o ego. É o ego dizendo que a gente precisa tomar uma decisão rápida. A gente quase nunca precisa tomar uma decisão rápida, né? Sempre a gente pode pensar, porque tomar decisões sobre efeito de ansiedade é bem provável que a gente vai agir através do nosso eu inferior, que é o eu ferido, que é o eu com traumas, né? O eu superior, ele é aquela mente que consegue sossegar, se acalmar e conectar com a sabedoria divina. Então, uma grande ajuda nesse processo de será que eu estou tomando isso através dessa atitude, através de intuição ou através de paranoia, é tomar uma decisão a partir de um estado de espírito calmo, de plenitude, preferencialmente após meditação, mas é meditação mesmo, tá? Porque eu já fui a pessoa que, tipo assim, vou meditar sobre esse assunto. 1, 2, 3, 4, 5, 1 minuto. E queria resolver logo. Meditação mesmo, esperar o seu corpo, a sua mente se acalmar, atingir, né, um estado de calma mesmo, de profundidade, e aí, a partir disso, entender as decisões. Uma outra questão também, que pra mim, no meu processo, assim, eu questionava bastante. Às vezes a gente acha assim, não, eu tomei uma decisão calma, eu tomei uma decisão a partir da minha intuição, do meu coração, do que eu tava sentindo vontade de fazer, mas eu me dei mal, né? Vamos supor assim, não deu certo. E aí, isso é algo que eu queria trazer também. Eu tinha tendência a achar que sempre que eu usasse a intuição, né, que eu me conectasse com o coração, com a sabedoria, tudo ia dar certo, conforme a minha mente queria que desse certo. Mas, às vezes, a nossa intuição nos leva para um caminho que a gente vai viver uma experiência, um aprendizado que vai ser importante para nossa alma. E, muitas vezes, esse aprendizado ele não é o que a gente espera. Ele não é o resultado que a gente espera, mas ele traz uma experiência que a gente espera, uma experiência que o universo, que Deus quer que a gente vivencie.
Então, e aí eu falava, nossa, mas eu usei intuição e deu errado, né? Eu senti de, por exemplo, montar um negócio com a minha irmã. Senti na minha intuição de fazer isso. Eu não fui tomada, eu não tomei essa decisão, isso aqui não existiu, tá? Tô dando exemplo. Minha irmã me chamou para abrir um negócio com ela. E aí eu acalmei, eu não tomei essa decisão com base em medo da escassez, eu não tomei essa decisão com base na ansiedade, em resolver um problema logo de dinheiro, eu tomei essa decisão na plenitude, eu senti que era isso que eu devia fazer. Mas chegando lá, eu fui abrir esse negócio com ela e a gente começou a brigar, a gente teve desentendimentos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Às vezes, a minha intuição me disse para fazer isso, mas não era para que o negócio desse certo. A minha mente é que disse, minha intuição tá fazendo isso para o negócio dar certo. Não, às vezes era para eu viver um aprendizado, né? Às vezes eu vivi um aprendizado com ela em que eu percebi que eu tenho uma comunicação violenta. Então eu fui tratar a minha comunicação violenta e curar a minha forma de me comunicar. E era isso que a minha alma precisava. Minha alma não precisava que o negócio desse certo. A minha alma precisava que eu olhasse para o meu comportamento de comunicação violenta e curasse isso. Entende? Então, às vezes a gente segue a nossa intuição e o resultado não é o que a gente espera, que a nossa mente criou, porque às vezes Deus, né, o universo fala assim, faz isso. E aí a gente cria, o universo, Deus quer que eu faça essa viagem para eu conhecer tal pessoa, para isso, para aquilo. Chega lá, são outras coisas. E a gente fala, nossa, mas essa minha intuição não funcionou. É porque a gente, com a nossa mente, criou coisas e não foi o que a nossa mente pensou, mas é porque a gente está apegado aos resultados que a nossa mente quer, né? A gente só precisa entender que a nossa intuição, ela nos leva a ter experiências que vão trazer aprendizados importantes para nossa alma, porque na verdade, no fundo, né, na real, a gente está aqui para ter aprendizados e nos tornarmos uma pessoa melhor, evoluir como ser, né? A gente não está aqui para ter resultados, a gente não está aqui para ter uma empresa e que ela dê certo, para ser um profissional de sucesso. Nós estamos aqui, a nossa única função é nos desenvolver como almas, como seres, nos tornar seres melhores. E a gente se apega nessas coisas da matéria, nesses resultados da matéria, e na verdade a gente só precisa da experiência e entender qual aprendizado aquela experiência está me trazendo. Agora vamos para uma parte mais prática, né? Então, quais atitudes eu posso tomar para melhorar a minha intuição, para tomar atitudes, né, com base numa intuição mais limpa, numa intuição mais certeira, vamos dizer assim. Primeira coisa, limpeza da nossa mente, entender nossos traumas, porque até então nós estamos agindo através dos nossos traumas, tendo ciclos repetitivos. Então é entender que vem através da meditação, entender isso através da meditação, ou através de terapia, através de um psicólogo, entender quais são os meus processos, por que eu faço o que eu faço. E aí existem várias técnicas de cura, né? Ho'oponopono é uma técnica muito legal, Ho'oponopono para limpeza energética do corpo. A gente herda muita coisa dos nossos ancestrais também, medos, sofrimentos, carga de raiva. E as energias que estão no nosso corpo, elas são átomos, né? Elas estão vibrando e inconscientemente elas estimulam determinadas atitudes no nosso cérebro. Vamos supor, se eu tenho uma energia de medo vibrando aqui, provavelmente essa energia ela vai fazer com que o meu cérebro tenha uma atitude de medo. Então, o Ho'oponopono para essa limpeza de emoções e limpeza energética, ele é muito legal. O que eu anotei aqui mais? O tapping, né? Reprogramação mental com tapping. E outra coisa também aqui que me veio, precisei tomar uma atitude e estou sob efeito da ansiedade, nervosismo, medo. O que eu posso fazer para sair desse estado de espírito imediatamente e conseguir, né, voltar para o meu corpo, voltar para o eu? Uma coisa que eu recomendo muito é exercício físico. O exercício físico, ele nos traz de volta para a presença, ele nos relaxa. Preferencialmente exercício físico na natureza, sabe? Pedalar, bicicleta, poder olhar um pôr do sol, exercícios físicos que trazem a presença para o corpo, para um relaxamento, porque às vezes a nossa mente está... E aí tem que tomar decisões com esse cérebro, né? Nesse super estímulo assim, de atividades é horrível. E provavelmente tomaremos decisões ruins, né? Sob efeito de estresse, sob efeito de raiva, sob efeito de ansiedade. Então, estou nesse estado vibratório, preciso tomar atitudes. Tenta primeiro relaxar, meditar. Não tô conseguindo, porque às vezes eu já cheguei em momentos que
a meditação não me acalmava, então eu precisava fazer exercício físico. Então eu ia, pedalava, ou ia caminhar, exercícios físicos que te acalmem, te tragam para a presença de novo, e aí depois disso você pensa em como resolver essa situação, qual a melhor atitude, a partir de um estado calmo e tranquilo. Não tome decisões sob efeito de estresse e nervosismo, tá? Esse é uma grande lição que eu tenho recebido na minha jornada aqui. Então é isso, gente. Acabei de dar uma olhada no material, o conteúdo que eu queria passar para vocês. É isso, é um vídeo que vai ficar um pouco mais longo mesmo, mas esse conteúdo ele demanda, né? E com certeza ainda faltou coisas. Mas basicamente é isso, né? A meditação é que faz a gente acessar os nossos conteúdos internos, entender quais são esses conteúdos, curá-los, para que a gente esteja cada vez mais conectado com um fluxo perfeito das coisas, né? E passar a agir através desse fluxo perfeito. Espero que eu tenha ajudado vocês a acender essa luz interna aí e ajudar vocês a se tornarem mestres de si mesmos, né? E líderes de si mesmos, passarem a ser pessoas ativas e não mais pessoas reativas. Não é fácil, é um caminho, é uma vida, são encarnações, mas a gente tá aí, né? Tentando sempre melhorar e evoluir, porque é para isso que estamos aqui. Tá bom? Beijo, até a próxima!